Meu dia com Deus, 30 de janeiro, leitura do devocional Café com Deus Pai, de Júnior Rostirola. E no Café com Deus Pai de hoje, a mensagem é: o propósito da vida. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Esse versículo que está aqui no topo da meditação de hoje é a frase que o apóstolo Paulo disse quando ele estava no final, próximo da sua morte. Essa carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo para os filipenses foi escrita quando ele estava preso em Roma, justamente por pregar o evangelho. Quando ele estava preso ali em Roma, ele escreveu essa carta para a igreja de Filipos. A cidade de Filipos ficava na região da Macedônia, bem próximo da Grécia. E as pessoas que nasciam em Filipos eram conhecidas como filipenses. Então, ele escreve essa carta e no capítulo 3 ele estava falando para os filipenses que, embora ele estivesse preso em Roma, ele ainda assim continuava firme no propósito para o qual Deus o havia chamado. Quando lemos os Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, nós conhecemos a história de Paulo. Paulo era um fariseu. Fariseu era uma pessoa que desde a infância estudava para se tornar um rabino. E ele havia estudado desde a infância para se tornar um rabino, e logo que Cristo morreu e ressuscitou, ele passou a perseguir os cristãos. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, está escrito que Paulo liderou o apedrejamento do primeiro mártir cristão, que foi Estevão. Ele disse e incentivou muitas pessoas para que matassem Estevão. E depois que Estevão foi morto, ele foi até o sumo sacerdote, pegou várias cartas que permitiriam que ele matasse mais cristãos. Quando ele estava no caminho, o Senhor Jesus apareceu em uma visão para ele, em uma luz tão intensa que ele ficou cego. E ele ouviu uma voz que dizia: "Por que você me persegue?" Ele perguntou: "Quem fala comigo?" E o Senhor Jesus disse: "Sou eu, Jesus, que você tem perseguido." Então ele pediu orientações. O que eu devo fazer? E Jesus disse para ele para que aguardasse alguns dias, porque mostraria a ele o que ele deveria fazer. Passados alguns dias, Deus trouxe uma orientação para um filho dele, chamado Ananias, e disse para Ananias: "Vai até uma rua chamada Rua Direita e ora pelo Paulo, porque ele está ali, cego, esperando uma recuperação." No momento em que Ananias recebeu aquela orientação de Deus, ele disse para Deus: "Este homem é aquele que tem matado os cristãos, e se eu for lá, ele me matará." E Deus disse para Ananias: "Não se preocupe, porque eu tenho um propósito na vida dele. Vá até lá e ore por ele." Então Ananias foi até lá, orou por Paulo, caíram as escamas dos olhos dele, ele passou a enxergar,
ele converteu-se para seguir a Cristo e a partir daquele momento ele passou a seguir a Cristo e se tornou o maior missionário e responsável pela escrita de 85% do Novo Testamento. Então, Paulo é esse homem que seguia perseguindo os cristãos, mas depois que teve um encontro com Cristo, passou a ter como propósito anunciar o reino de Deus na terra, e foi isso que ele fez ao longo da vida dele, acabando por escrever 85% do Novo Testamento. E aqui, quando ele escreveu essa carta para os filipenses, ele já estava preso em Roma, já havia pregado para a maioria dos guardas daquela daquela prisão onde ele estava. Ele fala isso no capítulo 1 de Filipenses. Ele fala: porque eu já tive contato com a maior parte de toda a guarda aqui desse lugar, anunciando o reino. E aqui no capítulo 3, ele deixa esse versículo: quanto a mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Vamos agora para a leitura do devocional. Diversos filósofos, ao longo da história, refletiram sobre o sentido da vida, uma questão que naturalmente toma o imaginário humano há muitos séculos. No entanto, essa resposta não está dentro de nós, especialmente porque somos seres criados por um Deus perfeito, que delimitou um propósito para cada um de nós e nos adotou como seus filhos. Ao reconhecer nossa filiação, abrimos as portas para viver plenamente em alinhamento com os planos de Deus. Paulo, ao falar sobre sua jornada espiritual, deixa evidente a paixão que tinha por seu propósito, de modo que deixou todo o seu passado para trás e se entregou plenamente para viver com intensidade os planos e sonhos de Deus. Vejo que focar exclusivamente no eu é um grande problema, apesar de ser a direção que a sociedade tem tomado atualmente. A vida de pessoas inspiradoras sempre está associada a quanto amaram, serviram, se entregaram, foram generosos, cumprindo seu propósito, não só quanto a quantos bens acumularam. Direcionar a vida a um caminho de autossatisfação é muito perigoso e nos leva a viver de forma vazia, buscando prazeres momentâneos e acabando por nos desvirtuar dos planos de Deus. Viver com o foco em Deus não significa ignorar o que acontece na terra. Pelo contrário, é compreender que, quando focamos no que é eterno e buscamos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas. Por isso, convido você a seguir em direção ao chamado de Deus, que o levará a viver dias incríveis cumprindo o seu propósito. Então, pela leitura que nós vemos aqui, o pastor Júnior Rostirola, que é o autor desse devocional Café com Deus Pai, colocou esse versículo que foi escrito pelo apóstolo Paulo: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus.
para dar o destaque de que ele priorizou o reino de Deus, entregou toda a sua história, todo o seu passado para Deus, e no momento em que assumiu o chamado, levou a sua vida cumprindo esse propósito. O propósito de Paulo foi negar a vida dele para fazer várias viagens missionárias, passando por vários países para anunciar o reino de Deus e escrever as cartas para incentivar as igrejas que ele visitava nas viagens a permanecerem firmes em Cristo. E o conjunto dessas cartas é que compõe o Novo Testamento. E quando lemos essas cartas, vemos como ele sempre orava pelas pessoas e se dedicava a se certificar que as pessoas estavam seguindo firmes em Cristo, alcançando respostas das suas orações, tendo provisão nas suas necessidades. E aqui na lateral do livro, na mensagem de hoje, a frase é: metas me dizem aonde posso chegar, propósitos me levam além do que posso imaginar. Então, estamos no dia 30 de janeiro e muitas pessoas, logo no início do ano, fazem o seu caderno de metas. Mas ele coloca aqui: as metas dizem, você pode chegar até aqui, mas quando seguimos por propósitos, os propósitos que são dados por Deus nos levam além. Acredito que Paulo jamais imaginaria que a obra das viagens que ele fez e das cartas que ele escreveu seriam hoje o Novo Testamento. E a maior parte dos escritos que servem para orientar em como seguimos a Cristo. Mas se ele tivesse seguido pelas suas metas, a vida dele seria perseguir os cristãos sem razão. Então aqui a mensagem de hoje é essa, que você possa viver, lendo aqui o último parágrafo novamente, com o seu foco em Deus. Isso não significa que você vai ignorar a sua vida na Terra, mas significa que você entende o que é eterno e que você prioriza o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. A leitura bíblica sugerida hoje é Gênesis capítulo 22 e a palavra-chave de hoje é propósito. Como a leitura de hoje foi sobre o propósito da vida, eu vou deixar aqui no final do vídeo, no canto superior direito, o dia 1 de um outro livro que se chama Uma Vida com Propósito. Esse livro, Uma Vida com Propósito, foi escrito por um pastor americano chamado Rick Warren, e esse devocional foi escrito para ter 40 dias, para que as pessoas descubram o propósito de Deus para elas. E esse livro tem 40 dias. E nós fizemos a leitura no ano passado dos 40 dias. Fizemos 40 dias lendo cada dia um capítulo. Os vídeos têm uma duração média de 30 minutos, alguns 45 minutos, e tem alguns capítulos um pouco maiores que duram quase 1 hora, 54 minutos. Mas eu vou deixar aqui o vídeo do dia 1. No final do vídeo do dia 1 tem o link para o dia 2 até chegar no dia 40. Se você quiser, você pode fazer essa leitura, separando 40 dias.
para completar a leitura desse livro. A maioria dos vídeos tem em torno de 30 a 35 minutos. Que Deus abençoe esse seu dia e que o Senhor mostre a você o propósito que Ele tem na sua vida. Nesse livro, Uma Vida com Propósitos, que é do Rick Warren, que eu vou deixar o dia 1 aqui acima, ele explica quais são os propósitos e como saber os propósitos de Deus para a sua vida. Tenha um excelente dia, com a graça, o amor e a paz do Senhor Jesus. Amém.